Hello guys! Na aula de hoje nós vamos estudar Comparative Degrees of Adjectives ou grau comparativo dos adjetivos. Primeiro, para a gente estudar o grau comparativo dos adjetivos, a gente tem que lembrar rapidamente o que é adjetivo. É uma palavra que caracteriza um nome. Caracteriza como? Dando a qualidade, o defeito, o estado, certo? Então, colocando aqui como alguns exemplos, a gente tem uma aula toda sobre adjetivos aqui no canal, tá? Então, beautiful, bonito, é uma qualidade. Tall, é uma característica. Não é obrigatoriamente uma qualidade ou um defeito. Happy é um estado, né? Sad, triste, é um estado também. Happy, feliz. Bom, no grau comparativo, eu tenho que explicar isso para vocês porque tem o superlativo, que a gente vai ver numa próxima aula e são diferentes. No comparativo, eu tenho um elemento a ser comparado com outro. No grau superlativo, nós teremos um elemento a ser comparado com um grupo inteiro, certo? Por isso que a gente tem que ter em mente essa diferença. Então, a comparação é de um para um, seja o que for. Seja uma pessoa, um objeto, um animal, o que for, é de um para um. Alright? Então, vamos lá. No grau comparativo, nós temos três tipos, três classificações. Nós temos equality, que é o grau comparativo de igualdade, superiority, o grau comparativo de superioridade, o de igualdade em determinada característica, as pessoas estão equivalentes em relação àquela ali. Superioridade, como o próprio nome diz, um é mais do que o outro, seja o que for. Feliz, bonito, inteligente, um é mais do que o outro. Aqui na igualdade, um é tão quanto o outro. E inferiority, que é inferioridade, né? Alguém tem desvantagem em relação a determinada característica comparando com outra pessoa, tá? Igual, mais do que o outro, menos do que o outro, ok? Então vamos começar por equality, o grau comparativo de igualdade. Quando você quiser afirmar uma igualdade, você olha, você compara e você concorda que em determinada característica, tipo happy, o adjetivo aqui é happy, aqui de azul. Então, eu estou comparando dois elementos, que é quem? Camila e Luísa. Então, eu concordo que Camila e Luísa, em relação a essa característica, estão equivalentes, estão iguais. Então, como é que eu vou utilizar essa frase? Preste atenção, não é matemática, mas está em fórmula. Eu tenho meu sujeito, Camila. Eu tenho o verbo to be, is. Agora, eu tenho os elementos que vão comparar. As, que significa tão. Happy, que é o adjetivo. E as, novamente, que aqui vai significar quanto. E o complemento é a outra pessoa, o outro ser, o outro elemento que está sendo comparado. Então, as, adjetivo, as. Tão, alguma coisa, alguma característica, quanto. Então, nesse caso, Camila é tão feliz quanto Luísa. Eu concordo que em relação a essa característica, as duas equivalem, certo? Mas eu também posso discordar de uma igualdade que alguém afirmou. E de repente alguém pode afirmar que Camila é tão feliz quanto Luísa, eu observar assim e dizer, não, discordo. Então, eu faço o quê? Eu coloco só um not na fórmula? Não. A fórmula vai sofrer uma pequena alteraçãozinha. Você vai trocar o primeiro as por not so. Camila não é tão feliz quanto, ou não está tão feliz quanto Luísa. Eu estou discordando dessa igualdade, ok? Então, a minha formulazinha ela vai ficar igualzinha, só que eu vou ter a diferença do primeiro as, que saiu e deu lugar a not so, ok? Então, a diferença é apenas essa, tá? Ah, mas numa frase, como é que eu vou saber se eu vou colocar, se eu vou concordar com essa igualdade ou se eu vou discordar? Vai ter um contexto na frase.
tá? Deve ter um contexto aqui no final, se você estiver fazendo uma prova, algum tipo de avaliação, se não tiver dizendo, olha, faça a frase no comparativo de igualdade discordando ou de forma negativa, você não tem como adivinhar. Então, no final da frase, vai dar algum indicativo de que a frase, essa comparação, você está afirmando ou negando. A igualdade dessa comparação, ok? So, don't worry. Não é para se preocupar não, porque você não é adivinho, você vai saber. Superiority. Olha, superioridade, como eu falei, alguém é superior a outra em relação a determinada característica. A gente vai classificar os adjetivos em 2 grupos. Os short adjectives, que são os adjetivos curtos, e os long adjectives, os adjetivos longos. Por que tem essa separação? Porque cada um vai ter a sua formulazinha de fazer, o seu jeitinho de fazer. Então vamos começar com os short adjectives, adjetivos curtos. Eu tenho aqui Nancy is. Olha, de azul eu tenho o meu adjetivo que é short. Como a gente viu, é curto. Pequeno, baixinho, baixinha, ok? Então eu tenho o meu adjetivo, curta. O than significa do que. E Paul é a pessoa que está sendo comparada com Nancy. E esse R aqui, esse elemento aqui verde, significa o quê? Se short é baixinha, no caso de Nancy, shorter é mais baixinha. Certo? Quando o adjetivo for curto, veja, geralmente os adjetivos curtos eles têm uma sílaba. Com exceção, alguns têm 2, principalmente alguns terminados com Y, crazy, happy, certo? Mas a maioria tem uma sílaba. Na minha época de escola, meu professor dizia assim, olha, esse negócio de sílaba é difícil de você determinar, porque a sílaba em inglês é diferente da sílaba em português. Então, faça assim, aproximadamente até 6 letras, você vai ter um adjetivo curto. 7 letras ou mais, com certeza você vai ter um longo. E nunca errei na minha vida escolar, né? Então, vamos aprender, né? Com os nossos mestres. Então, eu agradeço a ele, que eu amo inglês até hoje por conta dele, professor Wilson. Então, é isso. Nancy is shorter. Nancy é mais baixinha, mais baixa. Than é do quê? Do que Paul. Olha a formulazinha aqui. Sujeito Nancy, o verbo to be, o adjetivo com a partícula ER na mesma palavra. ER dando sentido de mais. Than, que significa do que, e o complemento, que é a outra pessoa com a qual eu estou comparando. Vamos ver algumas especificidades. É só colocar o ER e pronto? Não, tem alguns casos à parte. Então vamos lá. Palavras que terminam em consoante Y, eu vou tirar o Y e colocar IER. Então crazy fica crazier, é louco, mais louco. Happy, happier, feliz, mais feliz. Early, cedo, earlier, mais cedo. E outra coisa é quando a minha sílaba terminar em consoante e vogal consoante, antes de colocar o ER, eu preciso dobrar a minha última consoante. Isso em palavras monossílabas ou de sílabas cuja última sílaba seja a tônica, a mais forte. Ou a sílaba é uma só, a palavra só tem essa sílaba, ou se for 2, tem que estar mais forte a última para poder acontecer isso. Certo? Então, big, eu tenho bigger, grande, maior, certo? Pode ver que eu dobrei a última consoante. Então, é sanduíche de vogal, CVC, consonant, vowel, consonant. Quando acontecer isso, você vai dobrar a última consonant. Algumas palavras irregulares, alguns adjetivos irregulares. Até em português eles são irregulares, alguns deles. Good, que é bom. Eu não posso botar gooder, mais bom. Eu uso better, melhor, certo? Bad, que é ruim. Eu não posso dizer better, mais ruim. Eu digo worse, certo? E assim vai. Palavras como little, que é pequeno, less, menos, menor. Much, many, some, que tem uma característica de mais, né? Muito, você usa more. E far, que é distância, você usa farther, mais distante, certo? Distante, mais distante.
Vamos continuar agora para os adjetivos longos. Os adjetivos longos não tem muito mistério não, é só você identificar. É longo? Tá, é longo, então eu vou aplicar a formulazinha. Tem aquele ER? Não, a palavra já é grande. Tu quer aumentar a palavra mais ainda? Não, né? Então, vamos lá. Coloca um more antes, que more significa mais, literalmente, ao pé da letra. Você usa more antes do adjetivo e depois do adjetivo você usa then, que significa do quê? Ó a formulazinha aqui, ó. Maggie, que é o sujeito, is, que é o verbo to be, more, que é a palavra mais, que só se usa antes do adjetivo longo, intelligent, tá? Super longo. Then, do que, e o complemento, que é outra pessoa comparada, que no caso sou eu. Maggie is more intelligent than me. Então, Maggie é mais inteligente do que eu. Inferiority. Inferioridade, esse daí é o que eu costumo dizer. É o mais de boa de todos, porque você não precisa se preocupar com nada, com tamanho de adjetivo, se nega. Não, é uma fórmula só e acabou-se. É um jeito só de fazer. Aquela mesma fórmula do mais, do adjetivo longo, vai ser igualzinha, só que você trocar a palavra more, que é mais, por less, que é menos. Então, James is less elegant than his brother. Quer dizer, James é menos elegante do que o seu irmão. Veja que no quesito elegância, né, elegante, James é inferior ao irmão. Então, a formulazinha segue aqui. Sujeito James, verbo to be. Cuidado que se mudar aqui, o verbo to be pode mudar. Por exemplo, se eu falar I, o verbo to be não é is, o verbo to be é am. Se eu falar you, they, we, é are, o verbo to be. Tem aula sobre o verbo to be aqui. Quem esqueceu, corre aqui no canal e olha. Less, que significa menos. Elegant, que é o adjetivo, que não interessa o tamanho dele aqui, eu não tenho que me preocupar com isso. Then, que é do que. E his brother é o complemento. É a pessoa que foi comparada. Let's practice now. Vamos lá. Kate is not so beautiful as Vic. Eu quero que vocês pensem aí. Essa comparação que foi feita aqui é de igualdade, superioridade ou inferioridade? O que é que a gente viu? As, igualdade, afirmando. Not so, as, igualdade, negando. Né? Então, not so, Kate não é tão bonita quanto Vicky. Mesmo sendo negada, é uma comparação que envolve uma igualdade. Mesmo que essa igualdade tenha sido contestada. Alguém não concordou com essa igualdade que foi apresentada, tá? Mas ainda assim, é em torno de comparar da mesma forma aquelas pessoas. Então, é uma comparação de igualdade. Alicia is cleverer than her colleagues. Quer dizer, Alicia é mais esperta, mais sabida do que os colegas dela. Bom, o próprio nome já está dizendo mais esperta. Ah, mas eu estou dizendo, e se eu não estiver lá na hora da sua prova? E aí? Eu não vou te ajudar, como é que tu vai saber? Tem gente que confunde tanto esse nome porque clever, que é esperto, já termina com ER. Aí a pessoa pensa que ele já está no comparativo de superioridade, mas não. Quando ele ganha outro ER, esse ER sim é mais, cleverer, tá? Então, pelo ER ou pelo more, a gente já saberia que se trata de um comparativo de superioridade. E por ter ganhado o ER, é um adjetivo curto. Se ganhasse o more, o adjetivo seria longo. Johnny is less attractive than his cousin. Então, eu tenho Johnny é menos atraente do que o seu primo. A palavra menos já está denotando que a comparação é de inferioridade. Ok? That's it. See you next class. Bye bye.